Olá, no ar TV Câmara Caxias. A partir de agora você confere a sessão solene em homenagem aos 160 anos do Livro dos Espíritos. Invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão solene em homenagem aos 160 anos do Livro dos Espíritos. Podemos nos sentar. Fazem parte da mesa Sr. Flávio Custódio, representante da Casa da Redenção Francisco Xavier, Senhora Secretária da Cultura Adriana Antunes, neste ato representando a Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, o Presidente do Conselho Regional Espírita, Sr. Jaime Perim, e a Secretária da Mesa, Vereadora Paula Iores. Convido a todos os presentes para, de pé, acompanharmos a execução do hino nacional. Ostentas estrelado e digo
Solicito à vereadora Paula Iores que leia a nominata das autoridades que nos prestigiam nessa sessão solene, bem como as correspondências recebidas. Senhor Jaime Perim, presidente do Conselho Regional Espírita. Senhor Gilmar Vieira, presidente da União Municipal Espírita de Vacaria. Senhora Anabela Fórmulo Ramos, presidente da União Municipal Espírita de Caxias do Sul. A Câmara Municipal de Caxias do Sul recebeu as seguintes correspondências, enviando cumprimentos a esse legislativo. José Ivo Sartori, governador do Rio Grande do Sul. Janice Moraes, coordenadora regional de educação. Graziela Cardoso Vanim, presidente da OAB. Assis Melo, deputado federal. Pepe Vargas, deputado federal. E Fernando Antônio Mondadori, secretário municipal do Planejamento. Muito obrigado, vereadora Paula Iores. Esta homenagem originou-se através do requerimento número 12/2017, de proposição do vereador Rodrigo Beltrão e demais autores, e foi aprovado pelos parlamentares desta Casa Legislativa. Convido o vereador Rodrigo para se pronunciar em nome da Câmara Municipal de Caxias do Sul. Boa tarde, praticamente boa noite aos senhores e senhoras aqui presentes. Queria saudar o colega presidente e vereador Felipe Grimmelmaier, saudar minha colega primeira secretária e vereadora Paula Iores, saudar a secretária municipal de Cultura, a senhora Adriana Antunes, saudar o senhor Jaime Perim, do Conselho Regional Espírita, saudar o meu amigo Flávio Custódio, que representa o Centro Espírita Francisco Xavier, saudar o meu colega vereador Adilóide Domênico, e aproveito nessa saudação inicial para também fazer uma referência especial aos meus colegas, tanto o vereador Adiló quanto a vereadora Paula, que são igualmente autores dessa importante proposição que visa, nesta data de hoje, homenagear tão significativa obra. Nós sabemos que o Livro dos Espíritos foi uma obra que revolucionou o pensamento, inclusive do ponto de vista filosófico. Essa doutrina espírita tem uma forte influência em nosso país, e nós, caxienses que vivemos o dia a dia dessa cidade, sabemos também o importante legado, o importante trabalho do movimento espírita em Caxias do Sul. Sabemos que esse movimento, essa doutrina filosófica, tem como uma das suas bases a questão da caridade. Fundamento esse que, por si só, nos traz um importante remédio nos dias de hoje, em que tantos problemas acontecem numa sociedade tensa, em crise, por conta do egoísmo. E quando se fala em caridade, se fala no lado inverso do egoísmo. Se faz um gesto nobre enquanto sociedade, e a partir disso nós sabemos que os centros espíritas, o movimento espírita num todo, tem um relevante trabalho social prestado em nossa comunidade. Então nós, enquanto Casa Legislativa, temos o privilégio, o orgulho de, nessa data, de uma forma simbólica, reverenciar esse importante movimento pelos préstimos à nossa sociedade, e num momento em que posso dizer de uma sociedade que está na escuridão. Se nós aqui nesse canto do mundo gozamos de uma paz, né, ou aparentemente de uma paz social, em que pese crise política, crise econômica, nós temos guerras acontecendo no mundo. Nós temos um mundo em efervescência. E é nesses momentos de turbulência em que os referenciais de luz que se busca são movimentos como o movimento espírita que nos mostram uma saída. E quando a gente fala do Livro dos Espíritos, que vem a codificar um importante conhecimento, obra essa codificada por Allan Kardec, nós sabemos que lá na introdução, até por uma instrução dos próprios Espíritos, diz mais ou menos o seguinte, né? Colocarás a cepa, né, no cabeçalho do livro como um símbolo do trabalho do Criador. E quando a gente vai cotejar essa informação, essa instrução lá em João 15, quando Jesus, depois de fazer a última ceia,
ele sobe no Monte das Oliveiras, ele usa a videira justamente para exemplificar para os seus discípulos qual é a relação entre Jesus, o Pai, e quem segue, né, essa doutrina. Jesus fala que ele é a videira, o Pai é o agricultor e quem segue a palavra está conectado à videira, seriam os ramos. E é mais ou menos essa mesma simbologia que o Livro dos Espíritos usa para tentar fazer, tentar passar a mensagem que Emmanuel, se utilizando do pensamento de Hegel, que Hegel foi quem definiu a estrutura do diálogo entre tese, antítese e síntese, e aí Emmanuel vai e faz uma analogia interessante, onde ele diz que o Antigo Testamento é o apelo da humanidade a Deus, humanidade é essa que se divorciou do Criador através do pecado original, e pela lei mosaica era muito rigor para uma pessoa se salvar, e aí vem o Novo Testamento com uma resposta de Deus. E aí Emmanuel, fazendo essa analogia, né, com o pensamento de Hegel, ele vai dizer que a síntese é a compreensão, quando a pessoa tem a compreensão dessa obra. Porque pode haver todo esse trabalho feito através da crucificação, do sacrifício, que nos dá a salvação, mas se não houver essa compreensão, se houver esse conhecimento, não há o fortalecimento da fé. Então a obra do Livro dos Espíritos vem contribuir significativamente nesse aspecto, de tentar fazer com que as pessoas compreendam as leis espirituais, as leis que o próprio Criador fez para reger esse mundo. E isso tudo eu posso atestar, convivendo e conhecendo diversas pessoas que se associam ao movimento espírita, têm como referência de princípios morais para a sua vida, que todas essas pessoas certamente são seres humanos muito melhores, depois de conhecer a doutrina espírita, depois de conhecer todo esse aspecto da reforma íntima, e como eu falei anteriormente, foi um pouco a base do início da minha fala, a caridade. Então, nesse momento, vereadora Paula, vereador Adiló, vereador presidente Felipe, é um privilégio para nós, Casa Legislativa, estar fazendo uma homenagem simples, singela, mas que representa o nosso reconhecimento a um movimento importante espírita em nosso país, movimento esse que tem relevantes trabalhos prestados à comunidade e que certamente tem sido um ponto de luz numa sociedade tão turbulenta como um referencial com uma saída. Então nos cumpre agradecer, né, a todos por essa oportunidade e parabéns a todo o movimento espírita pelos 160 anos e que venham mais 160 anos certamente num mundo muito melhor. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Rodrigo, pelas belas palavras e por essa justíssima homenagem. Nesse momento eu convido o representante da Casa da Redenção Francisco Xavier, Flávio Custódio, para receber uma placa de homenagem da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul com o seguinte teor: a Câmara Municipal de Caxias do Sul presta justa homenagem à passagem dos 160 anos do Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Por sua relevância como obra basilar da doutrina espírita, que tem servido de roteiro para uma vivência de esperança, saber e caridade. Caxias do Sul, 19 de abril de 2017, vem assinado por este vereador como presidente, vereador Alberto Meneguzzi, primeiro vice, vereador Gustavo Toig, segundo vice, vereadora Paula Iores, primeira secretária, e vereador Renato Oliveira, segundo secretário. Eu vou quebrar um pouquinho o protocolo, vereador Rodrigo, nós vamos nos dirigir até próximo ao plenário, para que a gente faça uma foto com as pessoas que estão aqui e vieram prestigiar esse grande momento. Eu convido a mesa para me acompanhar.
Nesse momento, convido para o seu pronunciamento o representante da Casa da Redenção Francisco Xavier, senhor Flávio Custódio. A tribuna é toda sua. Saudando as autoridades presentes, já nominadas, senhores, senhoras, irmãos, amigos, sob a proteção de Deus, invocamos os espíritos benfeitores de nossa existência. Jesus, nas suas intervenções, em certa ocasião, a seus discípulos mais próximos, fez uma pergunta de excelência. Tu me amas? E os espíritos, orientando a construção da obra basilar de nosso movimento e que está a serviço da comunidade terrena, trouxe por orientação nas reuniões de organização desta obra, que está lá no cabeçalho citado por o vereador. Porás no cabeçalho do livro a cepa que lhe desenhamos, porque é o emblema do trabalho do Criador. Aí se acham reunidos todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o licor, a alma ou espírito ligado à matéria. É o bago, o homem que intensicia o espírito pelo trabalho, e tu sabes que é só mediante o trabalho do corpo que o homem adquire conhecimentos. Esta é a introdução do Livro dos Espíritos acerca da orientação do mundo maior. Para nós espíritas, este é um momento de grande satisfação por estarmos reunidos nesta casa para comemorarmos os 160 anos de um dos livros mais controversos e polêmicos já editado. O Livro dos Espíritos, lançado em 1857, codificado pelo francês Allan Kardec, pseudônimo do educador Hippolyte Léon Denis Ravaillon, que nasceu em Lyon em 1804, e morreu em Paris em 1869, tem até os dias atuais uma mensagem de renovação da anteriormente trazida por Jesus, de uma revolução nas condutas e relações humanas. Para falarmos da grandiosidade da mensagem do Livro dos Espíritos, fomos buscar a precisão, a riqueza da palavra no pensamento de Herculano Pires. Cada fase da evolução humana se encerra com uma síntese conceitual de todas as suas realizações. A Bíblia é a síntese da antiguidade, que o Evangelho é a síntese do mundo greco-romano judaico. E o Livro dos Espíritos, a do mundo moderno, mas cada síntese não traz em si tão somente os resultados da evolução realizada, porque encerra também os germens do futuro. E na síntese evangélica temos que considerar, sobretudo, a presença do Messias como uma intervenção direta do alto para a reorientação do pensamento terreno. É graças a essa intervenção que os princípios evangélicos passam
diretamente, sem necessidade de readaptações ou modificações em sua pureza primitiva, para as páginas deste livro, como vigas mestras da edificação da nova era. Herculano Pires faz-nos notar que o Livro dos Espíritos se enquadra numa das formas clássicas e mais fecundamente livres da tradição filosófica, o diálogo. Por tudo isso, vê-se que Kardec, sem ser o que se pode chamar um filósofo profissional, tinha muita razão ao afirmar, no capítulo 6 da conclusão, referindo-se ao Espiritismo, sua força está na sua filosofia, no apelo que dirige à razão, ao bom senso. E ainda, que esse processo dialético do Espiritismo, que em vez de dar ênfase à contradição em si, à luta dos opostos, prefere dá-la à harmonia. A fusão dos contrários para uma nova criação. E é nesse sentido que se desenvolve o diálogo em O Livro dos Espíritos. Nunca houve, aliás, um diálogo como este. Jamais um homem se debruçou com toda a segurança do homem moderno nas bordas do abismo do inconhecível, para interrogá-lo, ouvir as suas vozes misteriosas, contradizê-lo, discutir com ele e, afinal, arrancar-lhe os mais íntimos segredos. Somente Allan Kardec teve essa coragem de, sendo contrariado, rever os seus pensamentos e aceitá-los como veraz as orientações que o mundo maior, que o Espírito de verdade, através dos trabalhadores desta semente, traziam a nós outros, que hoje nós aproveitamos como instrumento para nosso crescimento. Mesmo contradizê-lo, discutir com ele, afinal, arrancar-lhes os mais íntimos segredos. E nunca também o abismo se mostrou tão dócil, e até mesmo desejoso de revelar ao homem em todos os seus aspectos. Nos tempos de hoje, como disse o vereador, temos muito sofrimento, muitas vicissitudes. O abismo é muito presente, mas há um conforto em quem se alia na busca da sua realização como entidade espiritual que porta um corpus, que é da plenitude das nossas existências. E nós, espíritas, nos submetemos às orientações do benfeitor e, sobretudo, da falange dos espíritos da codificação. O Livro dos Espíritos se apresenta como um divisor de águas. Tudo aquilo que, antes dele, constitui o espiritualismo, pode ser chamado de espiritualismo utópico. E tudo que vem com ele e depois dele, seguindo a sua linha doutrinária, espiritualismo científico. Os espíritas têm por hábito analisar não só as comunicações, mas como nossas consciências e compreender as fraquezas daqueles que nos cercam. Porque no preceito da caridade, não podemos entender só pela questão de saciarmos a fome material. Há que se sacudir as nossas realidades, invitando a todos a se dessedentarem na complexidade do perquirir, do investigar-se. E a partir disso, podemos atuar com segurança
na nossa sociedade. Nós espíritas fica o convite, saiamos dos nossos castelos e integramos de fato a sociedade. Há espaços no ambiente da política, no ambiente da ciência, no ambiente da assistência. Esse é o desafio. O sobrenatural tornou-se natural. Tudo se reduziu a uma questão de conhecimento das leis que regem o universo. E as leis desta ordem, como vemos no capítulo 1º do livro 3º, são todas naturais, estão na natureza. Quer digam respeito às revelações materiais, quer às espirituais e morais. Não existe o sobrenatural senão para a ignorância humana das leis. Desconhecemos as leis, desconhecemos a causa do nosso sofrimento. Por exemplo, uma vez que o universo é um sistema único e todas as suas partes se entrosam na grande estrutura, manifestamos mais uma vez nossa alegria por esta oportunidade de, como trabalhadores do Centro Espírita Casa da Redenção Francisco Xavier e de toda a comunidade espírita desta região, de compartilharmos publicamente a preciosa mensagem de O Livro dos Espíritos, que constitui mola propulsora da evolução moral dos indivíduos. E com Kardec, que diz: nascer, morrer, renascer ainda, progredir sem cessar, tal é a lei. Eu ouso. Nascemos, morreremos, renasceremos. Tal é a lei. Muito obrigado. Muito obrigado, Flávio, pelas palavras. Nesse momento eu passo a palavra à senhora secretária da Cultura, Adriana Antunes. A tribuna é sua. Em nome, então, do presidente, eu dou boa noite, então, para todos, todas as autoridades, todos aqui presentes. Queria parabenizar... Eu quero subir. Eu costumo dizer... Eu costumo dizer que eu tenho a mesma altura da pequena notável, da Carmen Miranda, que é 1,55 m. Aí eu preciso estar sempre que usando um banquinho para conseguir conversar. Mas retornando, eu queria dizer assim que eu fiquei muito feliz quando eu pude estar aqui nessa noite conversando com vocês, representando o prefeito. Dizer que a minha relação com o Espiritismo é uma relação que vem desde criança e... poder estar aqui fazendo essa homenagem nesse momento, prestando, estando aqui presente e podendo apreciar, enfim, e retomar um pouco também da minha trajetória com relação ao sentimento que eu guardo pelo Espiritismo, me é de uma alegria muito grande. E acho que o vereador foi muito feliz, os vereadores nesse sentido, em estar podendo trazer uma referência maior ao Livro dos Espíritos, que realmente Allan Kardec foi químico, foi físico, foi pedagogo, foi uma pessoa à frente de seu tempo, foi um ser humano de incrível sentimento, conseguiu congregar inúmeras pessoas de uma época bastante turbulenta e veio avançando ano após ano e séculos até chegar nesse nosso momento aqui, onde a gente está reunido numa casa como essa, falando, prestando uma homenagem ao Livro dos Espíritos e podendo falar sobre Espiritismo sem medo que as obras possam ser queimadas ali fora.
Eu acho que isso é de fundamental importância, discutir-se sobre a fé de um ponto de vista realmente mais filosófico e científico. E o Espiritismo tem todo um trabalho que eu acho muito, muito importante, no sentido de que ele não dogmatiza a religião. O Espiritismo vem justamente no sentido de propor discussão. E uma das coisas que eu me lembro agora, e que também sempre me fez pensar muito a respeito da minha própria trajetória enquanto ser humano, foi a possibilidade de sempre duvidar. O Espiritismo é uma religião que permite com que se duvide, com que se faça questionamentos. O viés filosófico, o viés religioso, o viés científico, que são as bases, o tripé dessa religião, né, que se transformou numa religião porque as pessoas todas estão envolvidas em torno dela, praticando ela, mas no sentido de sempre buscar uma reflexão. Será que o que eu faço é o melhor? Será que as atitudes que eu tenho tomado são as melhores? Não só para mim, mas para o meu entorno, para as pessoas com quem eu convivo, para a comunidade que tem em torno de mim, para o grupo do qual eu faço parte, para a sociedade que tem perto de mim. Quer dizer, que papel eu desempenho enquanto ser humano? E aí vem todo o processo da pluralidade dos mundos e da reencarnação. Que tipo de ser humano posso ser eu, se venho reencarnação após reencarnação, buscando ser um ser melhor? E será que eu tenho trilhado este caminho para realmente me tornar uma pessoa de bem, um ser humano de bem? Então, a dúvida que o Espiritismo sempre propõe nesse sentido foi algo que sempre me levou adiante. Sempre buscar fazer uma autoanálise. Até que ponto as coisas que cada um de nós faz sentido, não só para nós, mas para o entorno que a gente vive. Então, só queria compartilhar com vocês da minha alegria de, nesse momento, realmente estar aqui, não somente como uma representante da Prefeitura, não somente como uma secretária de Cultura, mas assim também como filha de espíritas e que trabalharam e que trabalham muito, infinitamente, em torno do movimento e que também me ensinaram que ser um ser humano de bem é ser uma pessoa de valores. É procurar ser um ser humano ético, é buscar ter na moral e também na espiritualidade a capacidade de fazer discernimento e de estar aberta, como Allan Kardec também estava, para reavaliar os próprios passos e para buscar sempre a busca pelo caminho de nos tornarmos cada vez seres humanos melhores. Muitíssimo obrigado por esse momento. Parabéns para o movimento espírita e que realmente se possa, um ano após o outro, fazer com que o movimento cresça, com que se consiga também ter um maior conhecimento em torno da própria doutrina espírita e que possamos realmente, sob as bênçãos do plano espiritual, também fazermos uma autoanálise e buscarmos qual é o sentido da vida de cada um de nós. Obrigada. Gostaria, antes de encerrar, em nome dos vereadores, vereadora Paula Iores, vereador Adiló e o proponente vereador Rodrigo Beltrão, que teve mais um grande acerto em propor essa homenagem, esse momento especial. Tenho certeza, Flávio, de aprendizado para todos nós, um momento de reflexão. E quando a gente fala na luz do bem, na luz da esperança, na sabedoria e principalmente na caridade, que o vereador Rodrigo reforçou muito isso, tenho certeza que esse momento já valeu a pena. Porque todos nós temos que fazer e ter a coragem de fazer um diálogo com nós mesmos, muitas vezes pararmos para pensar um pouquinho, ver o que está acontecendo e termos essa coragem de fazer essa análise. Então, eu espero que esses 160 anos possam se multiplicar por muito e que eles continuem fazendo jus a esses momentos especiais, a todo aquele bem que essa luz leva para as pessoas que necessitam desse auxílio. E a gente sabe o quanto isso é importante na vida de muitas pessoas. Então, vereador Rodrigo, o senhor foi muito feliz em propor esse momento aqui no dia de hoje. A Câmara de Vereadores agradece a participação das autoridades e convidados que muito nos honraram com a presença nesta noite. Para encerrar, convidamos a todos para, de pé, acompanharmos a execução do hino rio-grandense.
Agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão solene. Tenham todos uma boa noite.